Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que é o coração da vida cristã, né? Aquela batalha que acontece todo dia dentro da gente, a guerra entre a nossa velha natureza, a carne, e a nova vida que a gente tem no espírito. Vamos usar a palavra de Deus para entender essa luta e, o mais importante, para descobrir como encontrar a vitória no dia a dia. Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é verdade? É algo que deixa muita gente angustiada. A gente comemora a liberdade que tem em Cristo, mas aí na segunda-feira a batalha interna parece que foi mais forte. Por que isso acontece? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Para a gente organizar o raciocínio, nosso roteiro vai ser este. Primeiro, vamos falar da angústia. Depois, fazer o diagnóstico do conflito. Aí, a gente parte para a solução, que é andar no espírito. Vamos ver a diferença clara entre obras e fruto. E, por fim, o caminho prático da libertação. Então, vamos lá. Primeiro ponto: a angústia do crente. É aqui que a gente começa a entender por que existe essa batalha depois da salvação. Aqui está a chave de tudo. Pensa assim: a salvação é um evento. Aconteceu. Fomos justificados pela graça, num instante. Mas a santificação? A santificação é um processo, é uma guerra travada todo santo dia. É essa diferença que gera todo o conflito que a gente sente. E aqui vem um consolo gigantesco da Bíblia. Essa luta intensa contra o pecado não é um sinal de que a salvação foi falsa, muito pelo contrário. A sinceridade do apóstolo Paulo nos mostra que essa guerra interna é, na verdade, a maior prova de que a nova vida está ali, de verdade, lutando contra a velha. Um corpo morto não luta, certo? Ok, já que entendemos que a guerra é real e até esperada, vamos para a segunda parte: fazer o diagnóstico. A gente precisa identificar o inimigo. E olha, a fonte desse conflito está dentro de nós. O apóstolo Paulo, com uma honestidade que chega a doer, já nos dá o diagnóstico. Ele bota o dedo na ferida e dá nome ao problema: carne. Ele diz que na sua natureza caída não tem nada de bom. É por isso que a gente quer tanto fazer o bem, mas muitas vezes o que sai é o mal. Mas o que é essa tal de carne? É o nosso velho eu, a nossa natureza antes de Cristo. E o ponto crucial é este: ela não tem conserto. Não dá para reformar a carne, não dá para adestrar, para fazer um acordo de paz com ela. Ela é incurável. A Bíblia é radical. A única solução para a carne e a morte é mortificar. E entender isso é libertador. Paulo faz uma separação. Existe o eu novo, regenerado, e existe o pecado que habita em mim, que é a carne. Sabe o que isso significa? O pecado não é mais o nosso dono. Ele perdeu o título de propriedade. Agora ele é um invasor, um inquilino teimoso que mora no nosso corpo, mas que não define mais quem a gente é. Certo, problema diagnosticado. Agora vamos para o que interessa: a solução divina. Se a carne é o problema, o Espírito Santo é o poder que a gente precisa para vencer. A resposta está bem aqui, direta e poderosa. A vitória não vem de tentar mais, de se esforçar mais. Vem de uma ação completamente diferente: andar em espírito. Isso não é uma sugestão, é um comando com uma promessa. Se a gente anda no espírito, a consequência é clara: não vamos satisfazer os desejos da carne. E essa palavra andar é fundamental. Andar não é um pulo. Andar não é um evento isolado. Andar é um passo de cada vez. É um processo contínuo. É um estilo de vida. É uma postura de total dependência e submissão ao Espírito Santo em cada momento do dia. E como a gente sabe se está andando na carne ou no espírito? Pelas evidências. Os resultados são claros e a gente vai ver isso agora na quarta parte. Olha só que contraste incrível. A Bíblia fala em obras da carne, no plural. É uma lista caótica, uma bagunça. Imoralidade, briga, ciúme, inveja, uma coisa levando a outra. Agora, quando fala do espírito, a palavra é fruto, no singular. Por quê? Porque é algo coeso, um todo unificado. É o caráter de Cristo sendo formado em nós. E esse fruto único se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Na nossa relação com Deus, ele produz amor, alegria, paz. Com o próximo, paciência, amabilidade, bondade. E na nossa vida interior, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo transforma tudo por completo. Isso nos leva, então, à nossa parte final. Como a gente trilha esse caminho na prática? Qual é o método do dia a dia para viver essa libertação? O começo de tudo é reconhecer a nossa total incapacidade. Esse grito do apóstolo Paulo não é de desespero sem fim. É o grito de quem chegou ao limite da própria força.
É o clamor de quem finalmente entendeu que precisa de um salvador, de um libertador. E é essa pergunta que abre a porta para a resposta. E a resposta para a pergunta quem me livrará não é um o quê, é um quem. A resposta não é um método, uma técnica, um programa de autoajuda. A resposta é uma pessoa. A libertação tem nome: Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui está um método prático. Presta atenção nessa parceria. A nossa parte é mortificar, é dizer não, é agir. Mas o poder para fazer isso não vem da gente. A gente faz isso pelo Espírito. É uma participação ativa, mas totalmente energizada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo que vive em nós. Na prática, então, como funciona? É um ciclo. Passo 1. A gente identifica o desejo da carne aparecendo. A raiva, a inveja, o que for. Passo 2. A gente diz não. É um ato de vontade. Passo 3. A gente diz sim, por Espírito, se voltando para Cristo. E o passo 4, talvez o mais importante, a gente repete. Todo dia, toda hora. É assim que se vive. E para a gente terminar, uma palavra de ânimo. Não há motivo para desanimar com a luta. A própria existência dessa guerra é a maior prova de que a vida de Cristo está aí dentro. O fato de que o pecado, que antes era amado, agora é odiado, é o sinal mais claro de que uma transformação real aconteceu. Então, a reflexão que fica para cada um de nós é essa. Qual a batalha específica que temos tentado lutar com as nossas próprias forças? Em que área da vida é preciso parar de lutar sozinho e simplesmente começar hoje, agora, a andar na dependência e no poder do Espírito Santo?